glória de Deus aí. Aleluia. Deus já está se manifestando aqui desde o princípio, irmãos. Glória a Deus. Coloca João 3,16 aí. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida dos irmãos que nos visitam. Irmã Raíssa Costadelli. Amém. Prazer receber vocês aqui. Amém. Todos os amigos visitantes. Amém. Vamos ler junto, meus irmãos. Porque Deus amou. Amém. Coloca Lucas capítulo 15, somente o verso 11, amém? Lucas, Jesus falando aos discípulos e às multidões, ele começa ali, falando ali, Lucas 15, na região de achados e perdidos, ele começa a falar do filho pródigo, mas aqui em especial, ele inicia no verso 11 dizendo, continuou, um ponto em cima, outro embaixo, e ele diz, certo homem tinha 2 filhos. Diga comigo, certo homem tinha 2 filhos. Amém. Pode fechar teus olhos, a tua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, oramos aqui, clamando pela gloriosa presença do Teu Santo Espírito, Senhor. A manifestação da Tua presença, Senhor, foi derramada através dos louvores. As orações dos Seus filhos subiram como incenso agradável diante das Suas narinas, Senhor. E o Senhor, ó Pai, derramou a Tua unção de poder, de glória, de cura, de restauração, de edificação sobre a vida da Tua casa e da Tua igreja. E este é o momento, Senhor, que estamos, ó Pai, aqui ansiosos, Senhor, querendo ouvir a Tua gloriosa voz, a Tua palavra que cura, que restaura, que edifica, a Tua palavra que é bisturi, a Tua palavra que opera sinais e maravilhas, a Tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, única capaz de penetrar entre ossos e medulas até a divisão da alma e do espírito, escreveu Paulo aos Hebreus 4,12, assim estamos aqui, Pai, aguardando. Venha falar conosco de forma poderosa, Pai. Queremos crescer, queremos ser edificados, ó Pai. Queremos, ó Pai, estarmos no caminho, Pai, que nos leva ao autor e consumador da fé. Nos ajuda, nos capacita e fala conosco no nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis tomar os vossos assentos. Aleluia. Sobre o tema o Pai amoroso, amém. Eu recebi hoje, pedindo ao Senhor uma direção, e os louvores acho que nos levou para essa direção. Hoje é dia dos pais, quero parabenizar todos os irmãos, papais. Pai é uma figura muito especial, tanto na Bíblia, começando pela Bíblia, Alisson, porque, irmã Lindalva, a Bíblia, ela é a base, a estrutura da família. A família toda é estruturada através da Bíblia. A Bíblia descreve que Deus, Ele edifica a família nas bases da igreja, e Ele edifica a igreja com as bases da família. E o centro, um dos pilares da família, e um dos pilares da própria igreja, se chama Pai. O Pai é aquele que direciona, aquele que dá o caminho. Pai é aquele que provê, é aquele que instrui, é aquele que direciona os filhos crescerem em estatura, sabedoria, conhecimento e graça. Pai é aquele que chama a filha de princesa e atribui a ela já a sua femininidade. Pai é aquele que chama os meninos para trabalhar, né? Às vezes até de uma forma mais brusca, mas é o pai que leva os meninos a assumir verdadeiramente ao qual eles foram chamados, para serem homens de Deus e mulheres de Deus. Tanto o homem como a mulher, ela tem por princípio, né, ser direcionado pelo pai. Eu não quero falar das funções da mãe aqui, né, que é nutrir, né, que é gerir, mas eu quero falar em especial do pai.
tá? Outro dia nós vamos falar da mamãe, hoje nós vamos falar do papai, porque é o papai que é a direção. Nenhum filho vai chegar a lugar nenhum se o pai não direcionar. É o pai que dá o caminho, é o pai que dá a estratégia, é o pai que direciona, tanto na vida sexual como na vida pessoal. O pai é uma figura ímpar na vida, principalmente dos meninos, mas não é diferente na vida das meninas. A diferença é que as meninas olham o papai, né, como o seu herói, né, como aquele que a trata bem, como uma princesa. O amor do pai, mesmo chamando a filha de linda, de princesa, estimula nela, cada vez mais ela querer ser mais bonita. Ela reconhece pelo próprio carinho do pai. Já os meninos, eles são instruídos pelo pai a caminharem numa pegada diferente, né? Numa pegada de se tornarem igual a ele, de serem igual ao pai. Jean, coloca 10 minutos aqui para mim, que eu acho que mexeu, para ele não sumir da tela, por favor. Então, o papel do pai dentro da família, ele é muito importante. E em especial hoje, eu quero falar, como nós lemos ali, Lucas 15, o verso 11, ele diz, ele começa falando que havia 2 filhos. Na verdade, eu não quero entrar no teor e ali na história do filho pródigo, mas eu quero dizer para você que Deus, ele sempre está falando, né, do homem e da mulher. Quando ele diz que o homem que tinha 2 filhos, é justamente para deixar claro que Deus não esquece de você. Deus não esquece de você. Ele sempre vai lembrar de todos os filhos, porque ele olha, como nós lemos ali, João capítulo 3, verso 16, ele olha para a humanidade como filhos, como um amor de pai. Obrigado. Obrigado, filho. Ele olha como um amor diferenciado. Então, certo homem tinha 2 filhos. Gênesis capítulo 1, verso 26, você vai entender que quando o Senhor, no 6º dia, ele já havia criado céus e terra, a separação, né, dos luzeiros, criado os animais, no 6º dia, ele faz o homem a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia diz que Deus criou o homem e mulher. Deus deixa bem claro, ele deixa enfatizado, que todos os homens são filhos de Deus. Quando eu falo homem aqui, ele está falando da humanidade, ele está falando de mim, ele está falando de você, ele está falando dessa pessoa que está do teu lado, está falando da tua esposa, está falando do teu esposo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. E eu pedi para colocar o tema ali no telão, acho que estão trabalhando ainda para colocar, né? Um Deus amoroso. E eu, no meio dos louvores aqui, eu lembrei de uma história que o saudoso pastor Edilson, ele sempre contava, era muito bacana, né? E ele traz a figura, né, de um pai, uma criança falando do pai. A história diz que esta criança, não mais, talvez a idade da Rebeca, 6, 7 anos, 8 anos, mas era a menina mais velha da casa, talvez a idade da Clara. E de repente na escola houve ali, né, um quebra-gelo ali, e aí começaram a falar do amor de Deus, começaram a falar do céu, começaram a falar das coisas de Deus. E cada um falava, né, a minha casa é isso, a minha casa. E quando perguntaram para aquela jovem, aquela criança, e como é que é a sua casa? Ela virou para a professora e disse: professora, a minha casa é o inferno. Todo mundo ficou assustado, olhou para aquela garota, e de repente ela falou: minha casa é um inferno. Todo dia meu pai sai para trabalhar, mas ele não traz nada, nós passamos fome. Pelo contrário, quando ele recebe, ele volta e passa no bar, passa nas casas, e ele se embriaga. E tudo que ele ganha,
ele acaba deixando por lá. E o que é pior, professora, quando ele chega, além de não trazer nada para nós, ele ainda espanca a minha mãe e bate em cada um de nós. A minha casa é um inferno. Mas passou-se um tempo. Há um tempo para todas as coisas. Irmã Lindalva, há um tempo para todas as coisas. Salomão escreveu que há um tempo para nascer, um tempo para morrer. Há um tempo para você edificar, há outro tempo para derribar. Há um tempo de chorar, mas há um tempo também de se alegrar. E a Bíblia nos ensina que a gente deve chorar com aqueles que choram, mas a gente deve se alegrar com aqueles que se alegram. Hoje é noite, mesmo derramando lágrimas aqui na presença do Senhor, se alegrar porque estamos na presença dEle. Eu posso sentir a presença dEle. Mas passou-se um tempo e de repente, talvez uma outra professora, Diácono Irmão Solano, fez a mesma dinâmica. E de repente, aquela menina pula na frente e a professora não entendeu. Professor, eu quero falar. Pode falar, filha. A minha casa é o céu. Todo mundo ficou assustado, porque não fazia 6 meses que ela havia chorado e dito que a casa dela era um inferno. De repente ela pula no meio com muita alegria, com muita satisfação, e diz: olha, Hugo, a minha casa é um pedacinho do céu, professora. E aí, mas o que aconteceu? Algum tempo atrás você esteve aqui e disse que a tua casa era um inferno, que tudo de ruim acontecia. Não, professora, mas hoje eu posso dizer que a minha casa é um pedacinho do céu. Mas o que aconteceu? Eu vou contar, professora. O meu pai, ele bebia que ele caía, ele gastava tudo que tinha, e realmente era um inferno tudo que nós passávamos. Foram dias terríveis. Mas um dia, o meu pai saiu do trabalho, e eu não sei o que entrou no coração dele, e de repente ele passou de frente a uma igreja, e lá eles estavam cantando uma mensagem, eles estavam cantando uma música que tocou ele. Talvez seria aquela mensagem assim: um filho perdido volta arrependido, com os pés feridos. E de repente ele resolveu entrar naquele lugar. E talvez, eu não sei se foi a placa reluzente escrito Igreja Adna, mas ele resolveu entrar lá dentro. E de repente ele foi impactado pelos louvores. Tinha uma irmã cantando, ela não tinha muita estatura, mas ela saltitava ali em cima, e um outro irmão numa guitarra. E de repente aquele povo começou a cantar, e ele começou a louvar, e depois o pastor falou de Deus, do amor de Deus, e ele entregou a sua vida a Jesus. E desde aquele dia, professora, a minha casa virou um pedacinho do céu, porque o meu pai nunca mais brigou com a minha mãe, o meu pai nunca mais bebeu, nunca mais se embriagou. Pelo contrário, hoje nós vamos no domingo cedo para a escola bíblica dominical, e à noite nós vamos adorar o Senhor. Os meus irmãozinhos estão cantando já ali com o ministério infantil, e eu já estou ajudando as professoras, porque eu quero servir esse Deus que é um Pai. Você pode aplaudir o nome dele? Sobre esse tema, o Pai amoroso, eu quero dizer para você que Deus é tão amoroso que Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Mas Deus não criou você à imagem e semelhança dEle apenas para ficar descrito. É porque Ele escreveu nas tábuas da eternidade, Efésios 1:2, que você já estava no coração dele na eternidade passada. Você já estava no coração de Deus antes dele criar céus e terra, antes dele juntar as águas, subir a terra, de criar os luzeiros. Ele já tinha no coração dele: presbítero Ricardo, eu vou fazer um homem segundo a minha imagem, a minha semelhança. Irmã Camila, uma mulher que possa me honrar, que possa me abençoar juntamente com um homem. Deus, não funcionou, viu, Jean, aqui, vou ter que pregar no tutano aqui mesmo. Deus nos elegeu na eternidade passada, sabe por quê? Porque Ele sempre tinha no coração de ter um filho,
um filho amado, um filho que pudesse adorá-lo aqui, que pudesse representá-lo em santificação, em santidade. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos eleitos na eternidade passada, nós fomos predestinados, o apóstolo Pedro diz, para sermos santos e irrepreensíveis. Às vezes eu falava, nossa, mas Deus nos criou para ser santo, e eu não entendi essa situação, porque, poxa vida, como é que eu vou ser santo, ser parecido com Deus, e é muito difícil, porque Deus, na beleza da tua santidade, Ele é inacessível, é impossível tentar ser igual a Deus. Para de tentar ser igual a Deus, você não precisa, você já foi criado à imagem e semelhança dEle, já fomos criados à imagem dEle por amor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, porque na eternidade passada, Ele já predestinou eu e você para sermos santos, para sermos parecidos com Ele, e como Ele nos elegeu na eternidade passada, Ele já nos predestinou, ou seja, Ele já havia profetizado sobre a tua vida, que eu e você seríamos uma bênção, aonde nós colocássemos a planta dos pés, pela previdência divina, pela presciência, Deus já sabia tudo o que aconteceria na minha e na tua vida, porque Ele é onisciente, Ele conhece os teus pensamentos, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. 3 atributos. 4º atributo, existe a presciência de Deus. Antes de tudo acontecer, de tudo se fazer, Ele já sabe que lá na frente o que você vai pensar, o que você vai falar. Então, pela presciência de Deus, irmão Fábio, Ele já sabia que você seria uma bênção lá naquela tua casa, que a tua família seria abençoada, irmão Valdeci, porque Ele enviou o teu filho, Ele me amou, te amou primeiro. Sabíamos que nós íamos resbalar, sabíamos que nós íamos cair, irmã Alessandra, bater com a cara na lama do pecado, mas pela graça de Deus. O que isso significa? Graça, né? Ele nos amou primeiro, nos deu a oportunidade de sermos santos igual a Ele. Mas como que eu vou conseguir? Às vezes nós temos que dar uma passeada na Bíblia. Paulo sempre explica isso, ele sempre explica, Coríntios 3,18, que é como se nós olhássemos no espelho e refletíssemos a glória de Deus. Paulo está falando assim, olha, quanto mais você busca, Humberto, a presença de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você busca o Senhor em oração, irmã Josi, quanto mais, Aníbal, você ora, quanto mais você dá glória a Deus, quanto mais você glorifica o nome dEle, mais você fica parecido com Ele. Tem alguém parecido com Jesus aqui? Tem alguém parecido com Jesus? Obrigado, meu filho. Eu quero te lembrar que Deus é tão amoroso, diácono José Clebson, que Ele fez Ele fez você, irmão Flávio, como a coroa da criação. Pastor, o que é isso? Eu estou falando de um pai aqui longâmino, tá? Eu estou falando de um pai amoroso, eu estou falando de um pai bondoso, estou falando de um pai abençoador, eu estou falando de um pai que pega na tua mão, mesmo quando você está fraco, através do Espírito Santo, e fala, meu filho, o caminho é por aqui, não se desvia para a direita e nem para a esquerda, só existe um caminho, e o caminho é esse, que te leva na santidade, na busca do meu filho, amém, igreja? Só existe um caminho, e esse pai, o teu pai, mesmo nas dificuldades que ele te orientou, mesmo de todo caminho difícil que você percorreu, porque muitas vezes faltou habilidade para os nossos pais, faltou conhecimento, né? Eu sei que nós queríamos receber muito mais quando nós analisamos, mas eu também estou aqui para te dizer que Ele entregou aquilo que Ele podia, porque ninguém entrega e ninguém dá aquilo que nunca recebeu. Ele fez o melhor por você, o teu pai fez o melhor para você, Deus tem feito o melhor para mim e para você, e nós precisamos entender isso, queridos. Como eu disse, fomos eleitos na eternidade, Efésios capítulo 1, do 3 ao 5, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis, fomos predestinados para sermos em adoção filhos. Pastor, que loucura é essa? Fomos predestinados para sermos adotados? Sim, porque eu e você somos filhos de Adão, e a Bíblia diz que Adão pecou e contaminou toda uma raça,
Mas quando ele enviou, João 3,16, Jesus, o teu único filho, e ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário, ele deu a oportunidade de mim e de você nos tornarmos filhos por adoção em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus, mas o nosso espírito é vivificado, porque ele é ligado direto no Espírito de Deus. Você está sentindo essa graça, esse momento. No momento dos louvores você sentiu a glória e a presença de Deus. No momento dos louvores a palavra falou com você. Agora na hora da mensagem ela começa a te confrontar. Quero te dizer que não é este homem aqui em cima, mas é o Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis começa a falar ao teu coração. Porque Jesus, antes de ascender aos céus, ele fala para os discípulos: ó, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e ele vai falar com você como eu falo, ele vai tocar em você como eu toco, ele vai curar você como eu curo, ele vai libertar você como eu tenho libertado os homens da minha presença. Ei, é o Espírito Santo que trabalha na tua vida, e ele está aqui hoje. Sinta a glória, sinta a presença dele aqui. É o Espírito Santo que trabalha no nosso meio. E Deus é Pai. Ele é tão Pai, ele é tão amoroso, que a Bíblia diz que ele desenha eu e você como a coroa da criação. Salmo 92 diz que nós floresceremos como uma palmeira, e nós vamos crescer como o cedro do Líbano. Olha só. Sabe por que muitas vezes o vento bate em você? O vento bate, você chega a curvar, mas você não cede ao pecado, à lama da injustiça, da incredulidade, porque você sabe que quando o vento parar de bater, você é como a palmeira do Líbano, você volta na presença de Deus. O vento pode soprar, o vento da impureza, da imoralidade, o vento da injustiça, o vento do pecado, o vento da mentira, o vento da incredulidade. Ele costuma bater nas nossas vidas e ele tenta nos submergir na lama do pecado, mas aquele que foi feito como palmeira de Deus, ele já está acostumado a se curvar, porque quando o vento vem tentando fazer você ceder às coisas do mundo, você já sabe o caminho. Pai, eu estou sendo tentado, mas a tua palavra diz que a tentação é humana, e o Senhor dá escape para aqueles que te buscam e te adoram. De pé você não vai conquistar, mas de joelho a tua família, a teus filhos vai continuar de pé, porque de joelho você conquista o céu, de joelho você conquista o coração do Pai. Eu e você somos filhos de um Pai amoroso, que não só fez você como palmeira, mas como o cedro do Líbano, plantados na casa de Deus. Ei, Deus te trouxe aqui para ser plantado no lugar que você vai ser edificado. Deus te trouxe aqui no lugar que você vai gerar frutos, porque Jesus disse: ei, ide pregai o meu evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando. Ei, você foi feito à imagem e semelhança do Pai. Deus tem te abençoado da planta dos pés ao alto da cabeça, mas Ele tem um propósito. Você é uma semente que vai frutificar. Quem está frutificando aqui? Quem está frutificando? Pastor, como é que frutifica? Seja a luz no meio das trevas. Pastor, como é que frutifica? Seja a luz no meio das trevas, seja a verdade no meio da mentira, seja a palavra de bênção no meio da palavra de maldição. Seja ousado, seja intrépido. Pastor, não consigo. Não consegue porque você está tentando fazer sozinho. Chama o Espírito Santo e ele vai fazer você uma máquina de frutificar vidas. Pastor, mas ser cedro do Líbano? Sim, primeiro ele te fez cedro do Líbano, palmeira de Deus, só para declarar lá em Filipenses capítulo 3 verso 20, para que quando você estiver acostumando com as coisas aqui, irmã Marilza,
irmã Lindalva, irmão Felipe, olha só, para quando você estiver acostumando com as coisas materiais, irmã Renata, para você lembrar que em Filipenses 3:20, Paulo manda te lembrar através do Espírito Santo, a nossa pátria é nos céus, e nós aguardamos a vinda do Salvador. Sabe o que ele está dizendo? Você nasceu aqui, você no momento mora aqui, mas a tua identidade, irmão Jean, não é só brasileira, a tua identidade é celestiana. Você é cidadão do céu. Só quem é cidadão do céu levanta a mão e dá glória a Deus aqui. Aleluia. Olha o propósito, irmão William. Deus não ia te fazer cedro do Líbano, palmeira de Deus, cidadão do céu apenas, irmão Miro, para que todos pudessem ver Ele trabalhando na tua vida. Tem um propósito, irmão João Vilarim, e vai se cumprir na tua vida, já está cumprindo na tua vida, irmã Eli, já está sendo cumprido. Irmão Jean, quer ver aqui, ó, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Tem muita gente sonhando aí, né? Ser vereador, ser prefeito, ser eleito presidente do bairro. Quero te dizer que você já foi eleito lá na eternidade. Embaixador. Você sabe quem é o embaixador? É aquele que representa a maior autoridade de um país, de uma nação. Jesus está falando que eu e você, nós somos embaixadores de Cristo, para pregar a semente do Evangelho, para falar do amor de Deus, para falar do amor de Jesus, para falar para as pessoas que Jesus cura, Jesus salva, Jesus edifica, Jesus transforma. Jesus é solução para a tua vida, Kaique. Jesus é solução para os teus sonhos, para os teus projetos. Jesus é solução para o teu casamento. Jesus é solução para a tua família. Ei, tem solução sim, o nome dele é Jesus. Ele está aqui na presença do Espírito Santo. Sinta a glória dele, sinta a presença dele. Está te dizendo: ei, eu sou um Deus amoroso, eu sou um Pai amoroso. Na verdade aqui não é um Deus amoroso, é um Pai amoroso. Um Pai amoroso. Só um Pai amoroso ia te dar um título. Quantas pessoas trabalham uma vida inteira para ter um título desse? E a Bíblia diz, Salmo 139, a partir do 14 ao 16, que você, antes de nascer, Ele já tinha escrevido, irmão Gabriel, no livro da tua vida, que você seria um embaixador de Cristo. Antes da sua família, teu pai, tua mãe nascer, doutora Credinilce, o teu nome já estava escrito ali, a tua autobiografia estava escrito: a Crede vai ser uma bênção, embaixadora de Cristo, e ela vai cuidar das minhas criancinhas, que vão ser edificadas pela palavra, e vão ser o futuro da minha igreja, e ela, não só o futuro da minha igreja, mas o futuro de uma sociedade limpa do poder das trevas, porque a minha palavra, ela tem o poder de trabalhar na vida das pessoas, levando elas a reconhecer que Deus é um Pai. Você já parou para pensar? Às vezes a gente olha a Deus, às vezes simplesmente como, realmente Ele é o autor e consumador, Ele é tudo, mas quando a gente não busca os detalhes dos atributos de Deus, a gente acaba sendo injusto, porque a gente deixa de reconhecer o verdadeiro poder que tem nos cercado. Ei, às vezes o diabo tenta te cercar por lá, por cá. O livro de 1 Pedro diz que o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, como leão, rugindo, tentando nos tragar. Bom, primeiro, ele é o pai da mentira, porque o leão, ele não ruge, ele não caça. Quando ele ruge, é para outro propósito. Na verdade, o diabo tenta nos assustar, mas fique tranquilo, porque quando o diabo está rugindo bem longe de você, o Espírito Santo está falando: ei, esse aqui tem a marca,
O Joel, a Edna tem a marca. O Antônio Gerlan tem a marca. Aquela igreja tem a marca do sangue do Cordeiro. E aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que o diabo não toca. O diabo não mexe. Ei, o diabo até sonha acabar com a sua vida. O diabo até sonha tentar destruir os teus sonhos e os teus projetos. Mas estou aqui hoje na presença do Espírito Santo para te dizer: Deus é um Pai amoroso, e Ele tem cuidado dos detalhes da tua vida, da tua casa, da tua família. O Senhor está falando aqui: ei, descansa em mim, descansa, porque eu sou teu Pai. Lembra quando você estava voltando para casa? E às vezes, as dificuldades no meio do caminho, um temporal, uma afronta, mas você sabia: olha, não tem problema, eu passei por toda essa dificuldade, risco, mas eu sei que eu estou voltando para casa, e lá o pai e a mãe me protegem. Eu sei que lá não tem tudo que eu queria, mas lá tem a graça do conforto, da proteção e o abraço do papai, a segurança. É bem assim. Às vezes a gente passa por tantas atrocidades, a gente vê o diabo tentando nos tragar, mas a gente sabe que o Senhor, Ele tem trabalhado noite e dia. O livro de Salmo diz assim: ei, o Senhor não pestaneja, Ele não dorme, Ele está te zelando, Ele está te cuidando. Salmo 91 diz assim: o que direi do meu Senhor? Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Ele me protege com as suas asas, me defende com as suas penas, Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Diante dEle eu não vou temer seta que anda de dia, nem mortandade que assola o meio-dia, porque Ele é meu escudo e broquel. É mais ou menos assim. O diabo está lá disparando aqui setas, dardos inflamados, mas o Senhor desloca um anjo e bota um escudo dizendo: aqui não, porque aqui é filho de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui? Quero te dizer que tem um escudo de Deus protegendo, a própria imagem e semelhança do Altíssimo, um anjo enviado por Ele na presença dEle, só para cuidar da tua vida. Sabe por quê? Porque você é filho. Diz para o irmão do lado: eu sou filho, e Ele é meu pai. Às vezes a gente não reconhece que Ele é pai, a gente quer um Deus para nos servir, não é isso, Tânia? Esse é o problema nosso, a gente quer um Deus para nos servir. E muitas vezes a gente não trata Deus como pai. A gente quer um Deus para servir a gente. Mas Deus é mais do que isso, irmãos. Lembra do teu pai? Como ele trabalhou para que você estivesse aqui hoje. Não julgue. Não julgue porque ele trabalhou. E ele recebeu bem menos do que ele te deu. Ele recebeu bem menos do que ele te entregou. Mas a missão ele cumpriu. E eu vou provar para você. Você está aqui hoje. E se você está aqui, é porque a missão dele foi cumprida. Mesmo inconscientemente, você está na casa do Pai. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Só para finalizar, irmãos. Todo filho que tem um pai, e todo pai que tem uma família, ele sempre vai cuidar, ele sempre vai zelar. Por mais brusco que ele seja, na minha geração e do Roberto, o negócio é mais brusco, no tempo do Miro. O pai queria que ele já sabia, ele era bruto, rústico e sistemático. O negócio era meio no empurrão: dá um abraço aqui, pai. Não, para com esse negócio, né? O homem não tem essas coisas. Mas ele sempre estava lá cuidando e protegendo. Romanos 8, no verso 33, o presbítero Edmilson leu aqui: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você pode ver que Deus está cuidando, Deus está zelando, a todo momento Deus está aqui, deixando bem claro, que nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Quando Ele diz: olha, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8, 37. Ele está dizendo assim: olha, o meu unigênito, que se tornou primogênito, morreu na cruz do Calvário, para que todos tivessem vida e vida com abundância. E todo aquele que levantou a mão e creu,
que Ele morreu por mim e por você, nós nos tornamos tanto vencedores como Ele na cruz do Calvário. Não teve custo, por isso que é de graça, porque não teve custo para nós. Você não precisou fazer nada, você não precisou carregar a cruz, você não precisou ser açoitado, você não precisou ser humilhado, você só precisou reconhecer que Jesus pagou a sua dívida, a minha dívida. E a partir desse momento nós nos tornamos mais do que vencedores. Deus nos colocou num patamar diferente. Pastor, mas eu era um pobre pecador. Sim, eu também, talvez pior que você, afundado na lama do pecado. Mas como é que eu entro na presença de um Deus tão amoroso e tão santo? Na verdade, se nós entrássemos na presença de Deus, simplesmente, do jeito que nós saímos de lá, nós seríamos talvez executados, talvez a glória dele não sobraria nada de nós. Só que quando eu e você entramos diante do trono da graça, Jesus entrou na minha e na tua frente e disse: Pai, a partir de hoje, ele é teu filho, porque o meu sangue jorrou na cruz do Calvário por ele. E aí você foi justificado. Paulo diz aos Romanos que nós fomos justificados diante de Deus. E o teu espírito foi ligado, que estava morto. O teu espírito e o meu espírito não tinha a ligação com o Pai. Nós não falávamos com o Pai. Mas a partir daquele momento que você se humilhou, veio aqui, levantou a mão e falou: eu creio que Jesus morreu no meu lugar, e eu estou arrependido da vida profana que eu levei. A Bíblia diz que Jesus nos cobriu, nos justificou diante do trono, e Ele vivificou-nos diante de Deus. E a partir daquele momento a tua consciência foi ligada, e a partir daquele momento Deus começa a falar com você. Romanos 8,14: todo aquele que eu recebo por filho, eu testifico no coração dele, eu falo com ele. Foi desde este dia que esse Deus amoroso, este Pai amoroso falou: filho, agora eu ando com você no meio dos espinhos. Ei, filho, eu ando com você no meio da adversidade. Ei, filho, eu vou ser o teu caminho. Ei, a partir daquele dia, até então você não tinha caminho, eu e você não tinha direção, nós estávamos perdidos, com os olhos e a mente cauterizada. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século havia cauterizado a nossa mente. Nós não conseguíamos ouvir a voz de Deus, nós não conseguíamos ouvir a palavra de Deus. Deus falava: filho, eu dei o meu único filho, o meu unigênito, para você ter vida e vida com abundância, mas nós não conseguíamos ouvir. Mas a partir daquele dia, Deus nos alcançou. A Bíblia diz que Ele trocou a minha e as suas vestes por vestes brancas, salpicadas pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que Ele trocou as nossas vestes agora por uma veste de filho. Você viu ali, Lucas capítulo 15, verso 11, aonde a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. Ele não esqueceu daquele que tinha ido embora, ele não esqueceu do filho pródigo, ele não esqueceu do filho que desonrou ele pegando a herança, ele não esqueceu do filho que foi e sabia que havia gastado tudo dissolutamente, ele não esqueceu do filho que só pensava trabalhar e nas coisas materiais, ele não esqueceu do outro filho que, apesar de ter ficado na casa dele, era um religioso. Ele diz: 2 filhos. Estou aqui hoje como profeta de Deus para dizer para você que Deus não esquece dos seus filhos. Deus nunca esqueceu de você. Talvez nós, por um motivo ou outro, esquecemos de Deus. As distrações deste mundo fazem com que nós esquecemos de Deus, esquecemos da palavra de Deus. E não são poucas as distrações, não dá para entrar nesse lado agora. Mas o próprio Senhor Jesus, no Evangelho, relatando, na parábola da ceia, que Ele faz uma grande ceia e manda convidar
as pessoas, e um manda o recado: olha, eu não posso ir, porque eu comprei uma fazenda e eu preciso ir lá vê-la. Olha só, já pensou? Abençoada até o tutano, irmã Sirlene. Recebe a bênção. Quantas pessoas você conhece que recebe a bênção de Deus, mas a bênção acaba virando maldição na vida dela? Ela abandona a casa de Deus, princípio da queda, abandona a palavra, daqui a pouco abandona a família, daqui a pouco está no chão de novo. Outro manda um recado: olha, comprei 6 juntas de boi, não posso ir. Seria mais ou menos hoje quem comprava 6 colheitadeiras, que vale aí 2 milhões. Olha só o tamanho da safra. Não posso ir, que eu preciso ir lá ver como que elas estão. O terceiro: peço desculpas, porque eu me casei, contraí núpcias, não posso ir. Desde quando casamento é desculpa para você não estar na igreja? Desde quando família, que é princípio de Deus, é desculpa para você não estar na igreja? Desde quando? Porque se é aqui na igreja que você edifica a tua casa, é aqui na igreja que você edifica o teu casamento. Matrimônio, projeto de Deus, bênção de Deus, mas é aqui na igreja que você edifica o teu relacionamento com o teu cônjuge. É aqui na igreja que você direciona os teus filhos no caminho que devem andar, e quando eles for velho, não vai desviar. Provérbios 22. As distrações deste mundo faz a gente esquecer de Deus, mas Deus nunca se esqueceu de você. Até mesmo quando você andava no meio da areia, sozinho, a areia queimava os teus pés, você olhou para trás e se sentiu sozinho, abandonado. Jesus diz para você hoje: as pegadas não eram suas, mas eram minhas, porque eu te carregava no colo. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher sofrer todas as dores de uma gestação durante 9 meses, pode uma mulher vir a sofrer todas as dores de um parto, pode vir esta mulher que amamenta o teu filho a se esquecer dessa criança, mas diz o Senhor para você, para a noiva do Cordeiro: eu sou teu pai, jamais me esquecerei de ti. Deus está contigo, Ele não abre mão da tua vida, Ele é teu pai. Deus é pai, e Ele conhece a tua e a minha necessidade. Mesmo quando aquele moço, Lucas 15:12 diz assim: pai, me dá a minha parte, eu vou viver a minha vida. Até mesmo nesse momento, Deus conhece a sua necessidade, Ele sabe da sua necessidade, e às vezes Ele até permite a gente sair e quebrar a cara. Deus até permite você passar por aquele vale, para que Ele possa ver o poder, para que eu e você possa ver o poder dEle crescendo na nossa vida, porque é no meio da dificuldade que a gente começa a ficar um pouquinho mais crente, é no meio da adversidade que a gente começa a aprender o caminho da oração. Por isso que Lucas capítulo 11, verso 9, o Senhor diz assim: ei, eu vos digo, eu vos ensino, pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei a porta e se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe. Porém, cuidado, o apóstolo Tiago diz assim, pedes e não recebes, porque pedes mal. Como filho, irmão Adilson, nós temos que saber pedir. Quando você pede com propósito, Deus vai falar: espera aí, esse menino está com propósito, né? Ele não é avarento não, ele está com propósito. O negócio dele é ser uma bênção. O negócio dele, ele está querendo se ligar na fonte, porque ele tem um propósito. Ele não está querendo apenas ter para ele, ele quer transbordar. Quando Deus reconhece isso no meu e no teu coração, meu filho, te prepara, que você vai deixar de ser cisterna. Irmã Tânia, você vai deixar, já quero profetizar sobre a tua vida aqui. Deus está dizendo: tu vai deixar de ser cisterna, depender da água da chuva. Ei, igreja, Deus está dizendo aqui, você vai deixar de ser cisterna, de depender da água que cai da chuva, porque quando você reconhece
o poder do Pai que você tem, e reconhece que você está ligado na fonte, e que essa fonte é para sobejar na tua vida, irmão William, irmão Alda, para sobejar na tua vida, irmão Jean, para abençoar vidas, para abençoar projetos, para abençoar a obra de Deus, para abençoar a tua família, para abençoar a tua casa, para abençoar aqueles que você ama. Deus começa a transformar você num manancial de bênção, porque todo pai quer ver o filho prosperar, e o Espírito Santo está dizendo aqui, estou profetizando aqui o que Deus está colocando no meu coração, estou profetizando que você vai deixar de ser cisterna. Se você se ligar na fonte a partir de hoje, com o propósito de ser uma bênção, eu já saí aqui quando Deus fala para aquele povo que Ele tira do deserto, Ele diz assim, olha, Deuteronômio, Ele diz assim, olha, o meu pai humilhou vocês, Deuteronômio 8:3, meu pai humilhou vocês, deixou vocês ter fome, olha só, mas Ele os sustentou com maná que caiu do céu, maná que vocês não conheciam, não entendiam, e Ele continua, meu pai não deixou as vestes dos vossos corpos envelhecer, a criança crescia com o corpo, com a roupa do corpo, não faltava roupa, não faltou maná, não faltou alimento, e Deus diz assim, eu chamei vocês, não para ser cauda, mas para ser cabeça, agora, vocês têm que entender que eu sou pai, e vocês têm que parar de correr atrás da bênção, porque quando você está correndo atrás da bênção, você está declarando para o mundo aí fora, que você não tem um pai abençoador, que você vive da força do teu braço, que você vive porque você é intelectual, porque você tem um canudo, mas Deus está dizendo assim, ei, para com isso, começa a viver um pouquinho mais pela fé. Estou dizendo aqui que você não tem que ser profissional, não estou dizendo aqui que você não tem que se preparar, pelo contrário, é Deus que te prepara, é Deus que te capacita, é Deus que te orienta no caminho que você deve andar, mas você não pode esquecer, que as bênçãos te alcançarão, porque Ele é o dono da bênção, e até porque, um pai, ele quer ver um filho abençoado, e o pai que você serve, ele não está preocupado em te entregar nenhuma bênção. Duro de dar uma glória agora, né? Mas deixa eu concluir, fica tranquilo, segura aí, Dudinha, segura aí, Gustavão. Sabe por quê, irmão William, que ele não está preocupado em entregar nenhuma bênção? Porque ele já escreveu que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e que além de todas as bênçãos vai te alcançar, Ele quer transformar você, João Otávio, na bênção em pessoa. Irmã Raíssa, irmã Fabíola, Ele vai transformar você na própria bênção. Pastor, o que você está pregando? Estou pregando aqui que você tem um pai amoroso, pastor Adriana. Estou pregando aqui que você vai ser a bênção em pessoa, irmã Tatinara. Estou pregando aqui que você vai ser a bênção. O que é isso, pastor? Eu estou pregando aqui que aonde você colocar a planta dos pés, é você que vai fazer a bênção acontecer, porque o pai que você serve é um pai amoroso, é um pai bondoso, é um pai que abriu mão do teu único filho, único, só para você ser abençoado. Só quem já se sentiu abençoado, fica de pé, dá glória a Deus, bate palma para Jesus.